Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Você está aqui? Sim, então fala boa noite, pastor. Você está aqui? Que é isso, hein? Deixa eu combinar algo com vocês. Vocês estão recebendo um pequeno papel. E toda vez que eu levantar a mão e fazer assim, vocês vão falar renúncia. Vamos fazer um ensaio? Que é isso? Só 2, 3 pessoas entenderam o que eu disse. Mais uma vez. Está melhorando. Até o final acho que vai ficar bom. Amém? Nós temos sorte, né? Né, Jesus? Você não tem sorte? Não? Quem acha que tem sorte? Que levanta a mão. Nós estamos começando uma série hoje que fala, nunca foi sorte. Nunca foi sorte. Mas essa palavra sorte, ela existe ou não? Existe. Essa palavra sorte, em algum momento na Bíblia, ela é citada, sim ou não? Sim, várias vezes. E tem uma que é muito forte, que foi quando foi escolhido o substituto de Judas. A palavra de Deus é clara e fala que foi lançado sorte, e a sorte caiu sobre Matias. E ele foi escolhido para substituir Judas. Mas nós não vivemos por sorte, amém? Quando a gente se converte, a gente acha que a gente ganha 2 bilhetes. Um da vida eterna e outro da loteria com os números que vai ganhar. Tem pessoas que, quando se converte, ela se entrega para Jesus e fala assim, acabaram os meus problemas. E não é bem assim. O cristão, ele tem lutas, ele tem dificuldades, ele tem batalhas todos os dias. Mas a gente precisa renunciar todos os dias aquilo que não provém de Deus, aquilo que não é de Deus. Amém? Amém? Dá uma salva de palmas para o Bruno, porque só o Bruno. Você viu, Bruno? Em pouco tempo que eu comecei a falar com vocês, eu chamei tanto a atenção de vocês que vocês esqueceram de algo que eu havia combinado com vocês. Então vamos ver, hein? Eu vou falar um pouquinho. Ultimamente eu tenho falado um pouco da minha vida para vocês, né? E hoje eu vou falar um pouco mais. Porque eu posso dizer isso, que nunca foi sorte. Amém? Você vê, olha, se eu tiver errado em alguma data aqui, vocês me perdoam, tá? Porque os homens, eles não são muito dados a ficar gravando datas. Mas eu preciso falar com vocês. Eu me converti em 1997. 1997 eu me converti. E teve uma pessoa muito importante na minha conversão, que foi uma pessoa que me consolidou, que me chamou para perto e me ensinou a ler a Bíblia. E eu sou muito grato a Deus e a essa pessoa, porque ele teve esse cuidado, esse zelo de me consolidar. O nome dele é Pastor Wilson. Pastor Wilson. E foi inclusive quem
eu tive o prazer de ter me levado às águas, aonde eu fui batizado nas águas, por esse homem chamado Pastor Wilson. Eu morava em uma cidade que ficava 40 minutos da cidade aonde era a igreja. Eu morava em uma cidade e a igreja era em outra cidade que era 40 minutos de estrada para ir e para voltar. Ó, como que Deus trabalha, como Deus age. Pela felicidade minha, ele morava na mesma cidade que eu e ia para aquela cidade para pregar a palavra de Deus. Aí o primeiro contato que eu tive com ele na igreja, eu falei para ele que morava numa cidade chamada Sobradinho. E ele pegou, virou para mim assim: eu moro lá também. Eu falei: uau! Aí com isso, teve uma proximidade, e às vezes eu chegava do trabalho, ia para casa, e ele me ligava: onde é que você está? Eu falei: estou em casa. Assim, vem aqui, que a pastora Vani fez uma sopa para nós. E eu ia para lá, tomava uma sopa, e ele me ensinava a ler a palavra de Deus. E assim foi. Eu fui me consolidando na presença de Deus. Quando foi no final desse mesmo ano, eu fiz o revisão de vidas. Se não me falha a memória, novembro de 1997. Eu fiz o revisão de vidas. E ali a minha vida teve um novo rumo, uma nova direção. Aí eu fiz Escola de Líderes, que hoje é o Instituto de Vencedores. E logo eu já havia me casado, que eu me casei em abril de 1998. E olha só como Deus trabalha. Antes de eu me converter, eu estava na prostituição, no adultério, na bebedice. Eu estava arruinado, largado mesmo. Mas Deus me pinçou daquele lugar e me trouxe para Ele. Amém? Eu tinha uma vida regada à bebedice, a mulheres e às farras do mundo. Mas eu precisei, por amor a Deus, eu renunciei. Aí começou outra luta, que foi na família. A minha família é uma família tradicional católica. E aí eu tive problemas dentro da minha família, porque nem todos concordavam com aquela minha renúncia. Eu resolvi deixar tudo por amor a Deus. E ver o casamento, a minha amada, mulher forte, mulher de oração, juntos, e a gente passou a construir uma família, uma casa, um lar. Eu fui a líder de célula por causa das minhas renúncias. Passou-se o tempo, eu fui a diácono por causa das minhas renúncias. Aí eu fui desafiado a abrir uma igreja. Amém? Porque a célula estratégia se transformou numa igreja, e aquela igreja começou a crescer. Aí quando a igreja começou a crescer, vem o meu líder e fala: você já está há algum tempo aí, eu quero você em outro lugar. A gente renuncia. Porque às vezes a gente se apega às pessoas, se apega ao lugar, e quando alguém quer mexer com você, você não renuncia àquilo, dizendo que você é o dono daquilo, e você não é. Nós não somos donos de nada. Aí fomos para uma outra igreja e começamos a trabalhar, a igreja crescendo, crescendo. Aí chega o meu líder: eu preciso de você em outro lugar, você precisa renunciar. E vai para outro lugar.
Hoje, nos dias de hoje, encurtando um pouco, né, a minha fala, tem pessoas que me questionam como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Renúncia. Nós renunciamos N coisas para que nós estivéssemos aqui. O que eu estou falando com vocês não é para me engrandecer, é para engrandecer o nome de Deus. Porque nunca foi sorte, sempre foi renúncia. Quando você renuncia a si mesmo, quando você se entrega a Jesus, quando você se coloca à disposição, Deus vai te direcionar, te guiar e vai te levar a voos altos. Mas você precisa renunciar. Eu estava meditando nessa palavra e Deus falou muito forte comigo sobre uma pessoa chamada Maria. Quem foi Maria? Mãe de Jesus. Por que ela foi escolhida como para ser a mãe de Jesus? Por quê? Porque ela renunciou N coisas. Ela era virgem, ela não bebia, ela não era uma mulher de festa, de farra, ela tinha renunciado tudo aquilo que as pessoas faziam de errado, mas ela estava em Deus. Aí a palavra de Deus fala que lá em Adão e Eva aconteceu o pecado. Através de Eva entrou o pecado. E aí vem Maria, e através da Maria vem quem? Vem Jesus, o perdoador dos pecados. Aquele que vai trazer a oportunidade para aqueles que crêem não pereçam, mas que têm a vida eterna. Amém? E o próprio Jesus, a palavra de Deus fala que ele abriu mão de toda a sua glória. O que ele fez? Renunciou. Ele renunciou tudo por nós, a nosso favor. Por mim e por você, Jesus renunciou tudo para que nós tivéssemos a oportunidade de ter a vida eterna. Vamos ver um texto que está em Atos 8. Nós vamos ler do 27 até o 40. Mas antes da gente ler esse texto, eu gostaria de contextualizar com vocês essa história desse cara. Nós vamos falar de um homem chamado Filipe. Quem sabe quem foi Filipe? Ninguém sabe quem foi Filipe, né? Ok. Bom, Filipe, ele foi um dos 7 evangelistas escolhido pelos apóstolos para auxiliar no trabalho da igreja. E dentro desses homens, foi um que foi escolhido que se tornou um pouco mais famoso, que foi o Estevão. Alguém já ouviu falar de Estevão? Né? Estevão, ele era o coletor, ele o ajudava nas finanças da igreja naquela ocasião, e ele pregava a palavra de Deus, e ele era um cara que falava de Deus, falava de Jesus com muito fervor, e as pessoas iam se convertendo, mas só que um homem chamado Saulo e sua tropa, e aqueles que perseguiam os cristãos, o que fizeram? Foram atrás desse homem, levaram ele a um julgamento com mentiras, com coisas erradas, e Estevão foi apedrejado. Tiraram ele fora da cidade e ele morreu apedrejado. Só que quando aconteceu isso, houve uma dispersão dos apóstolos e dos evangelistas. Eles não permaneceram ali em Jerusalém, eles começaram a se espalhar depois desse acontecimento. E um deles, o evangelista Filipe, a palavra de Deus fala que ele foi para Samaria. Samaria era um lugar que ninguém gostaria, estava querendo ir. Porque existia um conflito muito grande, né, com os samaritanos, que era o pessoal de Samaria. Inclusive Jesus, quando esteve com aquela mulher samaritana, as pessoas falaram mal dele, porque não se dava, eles não se davam. Eles não podiam conversar um com os outros. Mas Filipe foi para Samaria, e a palavra de Deus fala que ele começou a pregar a palavra de Deus naquele lugar, e as pessoas começaram a se converter ao cristianismo de tal forma que havia milagres, havia prodígios em nome de Jesus. Só que
Pedro e João ficou sabendo que Filipe estava em Samaria e estava acontecendo essas coisas, o que Pedro e João fez? Assim, vamos para Samaria, porque o negócio lá está muito bom. Chegando em Samaria, quem estava lá pregando? Filipe. Só que João e Pedro chamou ele e falou com ele: a partir de agora você pode se retirar, porque quem vai pregar aqui somos nós somos apóstolos. O que Filipe fez? Pegou o seu boné e saiu daquele lugar. Ele não brigou por aquele lugar, ele não brigou por aquela igreja que ele havia fundado, porque a obra não era dele. Ele reconhecia isso: a obra não é minha, a obra é de Deus. E eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, e eu vou pregar a palavra de Deus aonde Deus quer que eu pregue. Amém? Então olha que forte isso. E Pedro e João chegou, e quando Filipe estava ali, ele teve um homem que era o feiticeiro da cidade. O feiticeiro da cidade era um homem bastante popular de Samaria, pois não é que Filipe pregou para esse feiticeiro e ele se converteu. O feiticeiro chamado Simão se converteu. Quando Pedro e João chegou, sabe o que o ex-feiticeiro foi falar com Pedro e João? Que queria ser batizado pelo Espírito Santo, e falou que pagaria por aquilo. Se eu pago para ser batizado pelo fogo do Espírito Santo, Deus, eu quero esse dom. E Pedro, como era, Pedro sempre é Pedro, né? Afoito, né? Pegou e falou assim: vai você e o teu dinheiro tudo para o inferno. Falou para ele. Aí ele: não, mas eu quero esse dom. Aí Pedro pegou e pregou para ele: então você precisa se arrepender. Arrependa-se desse seu pecado. E aí orou por ele. Ele se arrependeu e ele foi batizado pelo Espírito Santo. Porque quem havia batizado ele nas águas foi Filipe, mas Pedro e João o batizou com o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí vamos para esse texto que eu quero compartilhar com vocês. Olha só o que diz esse texto. Aqui diz assim, olha só, é interessante, quem enviou Filipe para Samaria? Ninguém. Foi iniciativa própria dele. Quando houve a dispersão, ele falou assim: eu vou para Samaria, que era um lugar que ninguém queria ir. Ele falou assim: eu vou para lá, é lá que eu vou pregar a palavra de Deus. E só que quando Pedro e João chegou e tomou o pedaço, aí o versículo 26 fala assim, um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vai para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Gente, esse caminho de Jerusalém a Gaza é um deserto. Olha só para onde que o anjo, né? Para onde que o anjo do Senhor estava direcionando esse cara? Para o deserto. Ele teve que renunciar tudo que ele tinha em Samaria e estava indo para um lugar direcionado pelo Senhor, pelo anjo do Senhor, que era para o deserto. Por isso nós falamos assim, que nós sempre passamos por um deserto. Ele já era um homem crente, já era um homem convertido, ele era um evangelista, ele pregava a palavra de Deus. Aí o anjo veio e o impeliu para o deserto. E aqui a palavra de Deus fala assim, ainda fala assim, tem entre colchetes, fala assim, pouca gente passava por aquele caminho. Aí Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, o que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Quem sabe o que é uma carruagem? O que é uma carruagem? Ajuda aí. Você que está online aí, escreve aí o que é uma carruagem. É um meio de transporte de tração animal. Imagina aquela época, né? Como que não, e isso era... Vou fazer uma pergunta bem fácil aqui para Shirley. Você sabe quantos cavalos tem o carro que você dirige? Não sabe, né? Você que balançou a cabeça, sabe?
Não sabe? Mais de um, com certeza. Mas tirando o que dirige, inclusive. Não, mas está certo ele, que geralmente tem muito cavalo no volante, que precisa se converter. Sim, né? Depois você olha o documento do carro, vai dizer, você sabe, Jesus, quantos cavalos tem um carro que se dirige? Você que é um cara que da mecânica, vamos dizer assim, cada carro é diferente. Boa, Jesus. Claro, quanto mais cavalos vai ter de potência no motor do carro, mais veloz ele vai andar, mais torque ele vai ter. Torque você sabe o que é, né? Não? É a arrancada do carro, né? Aquela tração que quando você acelera ele zoom, e outros não, outros vai quase apagando, né? Então é uma lição para você, descobrir quantos cavalos tem o teu carro. Porque que nós estamos falando aqui de uma carruagem. Nessa época usava carruagem que era arrastada por animais, por cavalos. E aqui a palavra de Deus fala isso. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chega perto dessa carruagem e acompanha. Gente, acabei de falar de uma carruagem, amém? Ela era puxada por animais. E o anjo falou para ele acompanhar essa carruagem. Você sabe qual é o significado do nome Filipe? Isso, falou aqui, ó, o Noah falou, respondeu, cavalo. O nome de Filipe, o significado é cavalo. E eu imagino que ele saiu correndo atrás daquela carruagem. Ele começou a correr, né? E o camarada dentro da carruagem olhou para ele, e ele olhou para dentro da carruagem, e ele viu que o eunuco estava lendo o livro, a palavra de Deus. Ele correu, ele precisou de correr, ele tinha pressa para abordar aquele homem, aquele eunuco. E aí a palavra de Deus fala que Filipe correu perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías, ou seja, ele estava lendo em alta voz. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou o Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Alguém aqui já andou de carruagem? Sim. Filipe também andou. Imagina, ele não tinha andado numa carruagem real, mas ele teve a oportunidade. Por quê? Porque ele obedeceu a voz do anjo, ele obedeceu a voz de Deus, ele foi fazer aquilo que o anjo determinou que ele fizesse. Às vezes nós não renunciamos àquilo que temos, nós nos agarramos àquilo que temos e não ouvimos o que Deus fala conosco e a bênção não vem. Às vezes você não vai andar de carruagem, de fogo. Quem é que foi arrebatado numa carruagem de fogo? Isaías. Elias, muito bem. Elias foi arrebatado na carruagem de fogo. Por quê? Obedecia a Deus, falava com Deus, estava conectado com Deus. Nós precisamos estar conectado com Deus, mas para isso é necessário renúncia. Precisa renunciar ao eu a cada dia, renunciar ao pecado a cada dia, estar mais perto de Deus. E aí fala assim, a parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, e era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte da escritura, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estava viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água.
será que eu posso ser batizado? Filipe respondeu, se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. O que é necessário para ser batizado? Primeiro, você precisa coração, renúncia. Renúncia. Quando você renuncia o seu eu e você acredita e crê que Jesus é o Senhor, aí você abre mão de tudo e fala, eu preciso, eu quero ser batizado. E aí precisa de ter água. E aí desceu as águas. E olha só o que aconteceu aqui, logo no outro versículo diz, quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. Ou seja, Filipe foi arrebatado. Quase que eu falei outra palavra, hein? Foi arrebatado. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. Amém? Olha só. Filipe foi arrebatado. Ele sumiu. Mas ele fala que o eunuco continuou a sua vida, a sua caminhada todo feliz. Ele poderia ficar desesperado e começar a chorar. Cadê o cara? Cadê o meu líder? Por que meu líder não está aqui mais? O que aconteceu? Não, ele continuou a caminhada dele, a vida dele. E Filipe, depois disso aqui, aí fala, de repente Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por toda a cidade até chegar a Cesareia. Ele foi arrebatado de uma cidade e foi parar em uma outra cidade, porque o anjo de Deus o levou naquela carruagem até aquele lugar. Aí não havia necessidade, ele não dependia mais do homem para fazer com que ele regressasse. Ele estava completamente dependente de Deus. E ele foi para outra cidade e deu prosseguimento ministrando a palavra de Deus. Eu entreguei para você aí um papel que está escrito renúncia. E nesse papel tem duas situações que eu gostaria que você escrevesse durante essa arena. O primeiro é quem foi o seu Filipe. Quem foi que te discipulou? Quem foi que te direcionou? Quem que te guiou nos caminhos do Senhor? Porque todos nós, com certeza, alguém falou de Jesus para nós. Escreve aí quem foi que ministrou sobre Jesus, sobre a tua vida, ou quem te levou às águas e te batizou. Escreve aí, e quem será o seu eunuco? Eu quero que você colocasse o nome de 3 amigos que não conhecem a Jesus ainda, que você precisa de levar a palavra de Deus até essas 3 pessoas. Às vezes são 3 pessoas que você tem convidado para vir à igreja, mas a pessoa tem resistido. Eu gostaria que você escrevesse o nome dessas 3 pessoas, crendo que a hora que você escrever, a palavra de Deus fala que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Então eu desafio você, quem foi o seu Filipe? Quem foi que pregou para você? Quem foi que discipulou você? E a quem você vai orar para que ele se converta em nome de Jesus? Eu gostaria da gente ler também um texto que está em Mateus 13, 3 ao 9. Vamos adiantar aqui, senão daqui a pouco o menino já coloca ali. Acabou o seu tempo. Mateus 13. E ainda temos uma dinâmica para fazer. Amém? Mateus 13, do 3 a 9. A palavra de Deus diz assim: Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. E lhe disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra.
As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Aqui a palavra de Deus fala de três sementes que caíram em solos diferentes. Nós precisamos pegar essa parábola e ver quando nós estamos pregando a palavra de Deus para alguém. Nós temos que identificar que terra é essa que nós estamos semeando a semente. Algumas, elas vão vir e vão dar frutos, mas algumas, elas vão ficar pelo caminho. E isso é um exemplo que tem na palavra de Deus, para que para que a gente não desista. Deus está dizendo: não desista, continue semeando. Mesmo que tenha algumas sementes que vai cair em terras rochosas, mesmo que tenha algumas sementes que vai cair entre os espinhos, mas tem sementes que vai estar em terra boas e que vai produzir de 100 a 60 e 30 grãos por um. Amém? Outro texto para a gente ler é Marcos. Eu não sei se vocês estão acompanhando pela tela aí, que parece que não está aparecendo na tela, mas vamos lá, Marcos 9:23. Marcos 9:23. Eu falei Marcos, mas não é Marcos. I'm sorry, é Lucas 9:23. Lucas 9:23, a palavra de Deus diz: depois disse a todos: se alguém quer ser o meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. O que é que Jesus quis dizer aqui? Renúncia. Nós precisamos renunciar os próprios interesses. Se nós somos cristãos, nós precisamos renunciar, negar a si mesmo. Negar a si mesmo. E nada pode te impedir. Nós precisamos resistir ao diabo. A palavra de Deus fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao pecado e ele fugirá de vós. Nós precisamos negar o vínculo com o mundo. Negue qualquer vínculo com o mundo. Às vezes nós precisamos negar, inclusive, alguns vínculos culturais, alguns vínculos familiares. Não estou dizendo que você tem que deixar de amar pai e mãe. Não, não é isso. Mas é deixar os vínculos. Você identifica quais os vínculos religiosos que estavam envolvidos e você renuncia e fala: eu agora sou de Deus, sou de Cristo. Amém? E para a gente finalizar, Mateus 24, 12 e 13. Mateus 24, versículo 12 e 13. A palavra de Deus fala assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Amém? Olha só, hein? Isso nós já estamos vivendo nos nossos tempos. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme, ou seja, quem permanecer, quem perseverar, até o fim será salvo. Então nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem para nós. Não abra mão. Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Amém? Às vezes muitos
ficam esperando o título para falar de Deus para as pessoas, para falar de Jesus para as pessoas. Não é o título que faz você falar, é você deixar tudo o que é do seu interesse e fazer a obra de Deus. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé, fechasse os teus olhos. Eu sei que você tem renunciado já a muita coisa. Só o fato de você estar aqui hoje, nessa noite, você já renunciou a algo. Às vezes o conforto do seu lar, da sua casa. Você poderia estar em qualquer outro lugar neste momento, mas você renunciou. Falou assim, eu quero estar na casa de Deus. Eu quero estar junto com os irmãos. Fecha os teus olhos agora, põe a mão no teu coração. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pela vida de cada um, Pai, que está presencial. Aqueles que estão online, aqueles que vão assistir, Pai, essa ministração também. Que nós possamos, Pai, confiar, acreditar cada dia mais e mais no Senhor. Que nós venhamos, Pai, a renunciar, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, te agradeço pela vida de cada um, Senhor. Eu repreendo agora todo o mal, todo pecado, Senhor. Tudo aquilo que tem nos impedido, Pai, de falar da Sua palavra, Senhor. Que nós possamos, Pai, alcançar as pessoas através das redes sociais, de colocar ali um versículo, de colocar ali uma mensagem, declarando que nós somos cristãos e que nós queremos, Pai, ver conosco na igreja, Pai, os nossos amigos, os nossos irmãos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Levanta tuas mãos aos céus e fala assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu renuncio tudo que não provém de Ti. Fala assim, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Fala, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Eu gostaria que você pegasse esse papel que você escreveu nele. Pega esse papel agora. Eu quero que você amasse ele. Pode amassar ele. Amém? E você vai vir aqui à frente e vai jogar aqui nessa fogueira. Você está vendo a fogueira aqui? Amém? Então você vai trazer, simbolicamente vai lançar no fogo do Espírito Santo de Deus. Você vai estar entregando essas 3 pessoas para Deus. Vem com fé, traga o papel e lança na fogueira, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Não é assim a música? É, ué. Tem outra também que fala assim, derrama fogo neste lugar. É assim, Maurão? Não sabe. Amém? Que é isso, Maurão? Essa deixa queimar, você sabe, né? Ah, tá bom. Amém. Levanta as mãos ao céu mais uma vez, eu vou orar finalizando. Eu ministro na sua vida, neste momento, coragem para falar do amor de Deus para as pessoas. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, seja contigo e que Ele coloque palavras na sua boca. Aonde você estiver, que seja no trabalho, você vai colocar uma música evangélica, uma música cristiana, uma música de Deus para tocar, e as pessoas vão ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Eles vão glorificar o nome de Deus pela sua vida, e eles vão ter sede e vontade de estar na presença de Deus. Eles vão ter sede e vontade de estar na casa de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que Ele te levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Aplauda o nosso Deus. E conforme foi anunciado, tem o caldo do pastor.